Bom, e ainda falando sobre a pandemia, mas aqui no Brasil, chegou às mãos de Rodrigo Maia uma proposta de projeto de lei que foi apresentada, inclusive, pelo deputado Aécio Neves para tratar a vacina da Covid-19 como o voto, que mais do que ser obrigatório, cria penalidades para quem não comparece às urnas. A ideia é replicar a lógica aos que não quiserem se vacinar, criando sanções pela escolha. Maia ainda não analisou a proposta, mas defendeu na terça-feira que Executivo e Legislativo encontrem uma solução para evitar que o assunto termine nos tribunais. Quem não vota tem que justificar ou pagar multa, sob pena de não poder participar de concurso público, tomar empréstimo em banco público, tirar passaporte, entre outras sanções. A ideia foi levada ao presidente da Câmara pelo deputado Aécio Neves e coloca mais pressão à obrigatoriedade da vacina, que já tem sido alvo de resistência do presidente Jair Bolsonaro. Para secretários estaduais de saúde, a proposta teria relação com o que é feito com crianças. A vacina é exigida na matrícula nas escolas e também para o pagamento do Bolsa Família. Com adultos, seria inédito. E aí, Fiuza, o que dizer dessa iniciativa do deputado Aécio Neves, Fiuza? Bom, em primeiro lugar, bem-vindo de volta a Aécio Neves, né? Ele estava, não sei, low profile, não sei se ele estava de férias, não tinha mais ouvido falar do Aécio Neves. E ele reaparece, né, nas manchetes para desmoralizar qualquer política, pelo menos nesse momento, propositiva da obrigatoriedade da vacina. Porque o Aécio Neves, vale o parênteses, e eu fico muito à vontade para falar disso, porque toda aquela questão do Aécio Neves com o Joesley Batista, eu sempre indiquei aqui o seguinte, aqui e em outros pontos que eu mencionei esse caso, o Joesley Batista virou, e a JBS viraram grande laranja do PT. Eles enterraram dezenas de bilhões de reais do BNDES, na JBS, e como o próprio Joesley confessou à Justiça, ao Ministério Público, ele virou um grande corruptor, mas não só um grande corruptor, ele virou o grande facilitador da República. Teve casos aí do Joesley Batista de sociedades, de amizades, de facilitações, né? Então ele virou isso aí, o laranjão do Lula, para esse capitalismo dos amigos, que é o que eu sempre tento dizer aqui. É o clube, né? O Aécio, como muita gente, entrou nesse clube e aquela conversa dele ali com o Joesley, que é horrível, é toda cifrada e tal, mas ela nunca demonstrou o Aécio vendendo o Estado, né? Vendendo uma parte do Estado brasileiro, o Estado de Minas Gerais, aquele empresário. Parecia realmente que ele tinha entrado ali numa facilitação. Eu faço essa ressalva, Vitor, para dizer que eu, então, não tenho nenhum parte-pris contra o deputado Aécio Neves, e eu acho que, nesse momento, ele, que não tinha contra ele ainda a prova de que é um canalha, resolveu confessar que é um canalha. De que forma? Trazendo um tema que ele sabe que lhe dará espaço na televisão, possivelmente, que lhe dará agrados por parte de uma elite que está aí numa concertação nesse projeto que a gente não sabe se é para vender vacina, se é para mandar nas pessoas, né? Está uma mistura aí, mas que é um projeto já político, é um projeto nocivo, de quebradeira do país. Esse tipo de postura a gente sabe que dificulta a retomada urgentíssima das atividades sociais e econômicas no país. Quanto mais esse discurso vingar de que não há vida possível fora de casa sem a vacina, mais caro vai ficar o prejuízo da sociedade em termos de economia, em termos de vida. E o Aécio Neves entrou nessa. O Aécio Neves ele surgiu de alguma caverna que ele estava para fazer uma demagogia irresponsável, assassina, na minha opinião, porque você dissuadir as pessoas da vida em sociedade, você está realmente levando pessoas à morte de fome, como já foi demonstrado, por suicídio, né? Você está matando as sociedades com essa demagogia. O Aécio entrou nessa. E o Aécio entrou nessa porque ele é um político quase proscrito,
desaparecido da cena, que hoje em dia luta para não se enroscar de vez com o Poder Judiciário, e faz uma afirmação completamente criminosa. Vamos começar a chamar, né, Vitor? Esses postulados, eles são criminosos. Você começar a dizer que não pode haver, né, que você não pode pegar um avião se não tiver vacinado, se você não demonstrar isso técnica, cientificamente, você está fazendo um atentado contra a saúde pública, você está fazendo um atentado contra a liberdade das pessoas, né? Os aviões não estão voando. Outro dia eu peguei um voo ponte aérea lotado. Não tem cuidado nenhum para você ter distância entre ter voos mais ou menos ocupados. Então, onde é que está a demonstração numa proposta como essa de que essa retomada dos voos está levando a um aumento dos casos de quem está voando, por exemplo? Eles têm que sustentar, senão fica realmente parecendo apenas um chamado desesperado de um político que caiu em desgraça para ver se consegue miseravelmente um apoio da televisão ou de algum desses vendedores de vacina que estão por aí. Augusto. Quer dizer, o Aécio, ainda em liberdade, quer tolher a liberdade dos brasileiros honestos, né? O Brasil realmente, como dizia o Tom Jobim, não é para amadores. O Aécio Neves está em isolamento, né, voluntário desde 2019, né, ou desde aquele telefonema. Naquele telefonema, aquela conversa telefônica com o Joesley Batista, ela é pior para mim na forma do que no conteúdo. O conteúdo mostra um pedido de propina de 2 milhões, é um crime. Agora, a forma usada, o linguajar do Aécio Neves mostrou que ele fala o dialeto de pátio de cadeia. É coisa de bandido. Eu digo sempre que eu conhecia o Aécio, eu conhecia o médico, eu não conhecia o monstro, né, que ele se revelou. Agora, está ali, isolado pelo eleitorado de Minas, pela imensa maioria. É um sujeito que foi governador, senador, candidato a presidente da República, teve de se refugiar na Câmara, se homiziar, é o verbo certo, na Câmara dos Deputados, para se valer das imunidades parlamentares e do foro privilegiado e assim escapar da cadeia. Então, isolamento ele já conhece, né? Está treinando aí para quando ficar isolado numa cela, porque haverá de ficar. Agora, do alto desse currículo, ele resolve apresentar um projeto de lei que é feroz com quem tem direito ao livre-arbítrio. Ele estabelece vários castigos absurdos. Você não tem direito a renovar a sua carteira de identidade, não tem direito a tirar passaporte, é uma coisa feroz, mostrando aí o lado arbitrário, autoritário dele. Agora, veja bem, no Brasil, alguém que está sendo que é réu, acusado de cometer crimes como corrupção, ativa e passiva, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e formação de quadrilha, quer legislar sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio. É disso que se trata. Então a gente chega à seguinte situação inverossímil. Digamos que esse projeto de lei fosse aprovado até dezembro. Então seriam punidos os que não tivessem tomado, os que não tomarem uma vacina que não existe e que só terá comprovada a sua eficácia daqui a alguns meses, porque ela vem sendo agora testada em grupos, quase todas as vacinas estão fazendo isso, grupos de pessoas que têm de 20 a 30 e tantos anos e não têm comorbidade. Então você vai ter que saber qual é a reação do organismo de milhões de seres humanos antes de dizer, essa vacina aqui é eficaz. O Dr. Anthony Young diz que não adianta você ter 50% que atinja 50% o índice de imunização. Precisa chegar perto de 100%. Senão, qualquer pessoa sensata vai esperar, não quero, vou esperar. E o Aécio quer que seja aplicada já algo que não existe e que pode provocar danos à saúde das pessoas. Porque
que ele faz isso? Está realmente buscando voltar ao noticiário, porque ele só tem ocupado as páginas policiais. Agora, o governador João Dória, que tentou expulsar o Aécio do PSDB, devia se manifestar sobre esse projeto. Se ele acha que vale a pena, se ele apoia o projeto de lei apresentado pelo Aécio Neves. Eu nem me lembrava mais do Aécio, mas é bom lembrar que há mais um criminoso em liberdade tentando legislar. Você, Zé? Pois é, olha, Augusto, é isso que eu acho estranho, sabe? A minha ideia era de que, como em alguns países onde a política é levada a sério, vamos dizer assim, a reputação é o principal bem de alguma atividade política, quando alguém passa por uma desconfiança, ele renuncia e de longe ele aguarda a apuração dos fatos. Renuncia em proteção da sua própria reputação e também renuncia em favor do país, do bem máximo, né? De que ele representa. Aqui não. As pessoas se agarram a cargos, a funções, como se fossem prolongamento deles, né? Hoje, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, por unanimidade, decidiu mandar ao Conselho de Ética da Casa o caso Flor de Lis. É uma deputada que, se quisesse, não está frequentando por conta desse distanciamento, poderia frequentar o plenário da Câmara dos Deputados com um adereço novo, não tão bonito assim, mas um adereço, uma tornozeleira eletrônica. Só não foi presa porque é deputada federal. E não é de qualquer banalidade, não. Acusada de matar o pastor Anderson, o seu marido. Então, só agora a mesa diretora da Câmara dos Deputados manda ao Conselho de Ética, né, esse caso Flor de Lis. E como a Flor de Lis, que está sendo acusada de assassinar o próprio marido, existem outros deputados e senadores, como o deputado Aécio Neves, acusados de crimes considerados graves também e que frequentam normalmente o Congresso Nacional. São parlamentares, com todas as competências, com todos os seus direitos parlamentares. Envergonhados, é verdade, mas com todos os seus direitos. Então vamos discutir aí o conteúdo do projeto, né? Essa ideia de criminalizar a não vacinação, ela é um debate vazio. Não é possível fazer alguém vacinar. Isso é contra a Constituição. A Constituição, ela tem um zelo todo especial pelo direito individual. Tanto é assim que os direitos individuais prescritos na própria Constituição são impossíveis de serem retirados. São cláusulas pétreas. Daí o cuidado. E vem logo no início da Constituição, na abertura da Carta, né? Mas existe agora, depois dessa pandemia, um debate ainda maior. É sobre a predominância do direito individual sobre o direito coletivo. Esse é maior e a própria pandemia, demonstrou exatamente essa situação e esse grande debate. A vacinação, ela pode ser recusada, direito individual. Nenhum direito é tão absoluto assim. O direito à vida é um direito também garantido na Constituição, mas ele não é absoluto, que ele pode ser suprimido em caso de legítima defesa ou defesa de terceiros. Qualquer pessoa em legítima defesa de terceiros pode tirar a vida de alguém, ou seja, suprimir o direito à vida, que é um bem essencial descrito pela Constituição. Então esse é o grande debate. Direito individual, direito coletivo. Nesse caso da vacina, o Fiuza fala muito bem ali. A história é a seguinte, dizer, olha, você tem o direito de não se vacinar, mas você não vem para o meu plano de saúde. Um plano de saúde pode dizer, nós não aceitamos adeptos que não vacinem, porque vai dar despesa em hospital. Um trabalho pode dizer, eu não quero funcionário que não tenha vacinação, porque pode contaminar os funcionários. A escola é da mesma forma. Um aluno que não se vacina não pode matricular assim. Para você ter uma ideia de como esse conteúdo é discutido e como esse conteúdo é debatido desse projeto. Mas o que está descrito até agora, o sentimento ali é do presidente Bolsonaro, dizer que não será obrigatória a vacina. Primeiro, não existe ainda a tal vacina, não está aprovada.
E, por outro lado, além de não existir a vacina, não existem doses suficientes para vacinar 212 milhões de brasileiros, né? A ideia ali de 4 milhões de brasileiros a 40 milhões de brasileiros num segundo processo. Então é muito complicado discutir esta obrigatoriedade, quanto mais a origem da vacina, se ela for aprovada. E repito, ou vacina ou cura, o que vier primeiro está valendo. Diga, Ana. Olha, para quem está nos assistindo aí na câmera, a piada é essa aí que está escrito aí. Aécio quer sanções para quem não tomar vacina. Não é a parte cômica dos pingos, não. Essa aí é a notícia, né? O Aécio Neves, que está escondido aí, né? Está num lockdown permanente desde 2019, resolveu aparecer, mas não foi para falar da reforma tributária, nem para falar da PEC da prisão em segunda instância, nem para falar da PEC do foro privilegiado, nem das privatizações. Ele veio comparar, inclusive, quem não toma vacina ao direito de votar. É uma coisa tão absurda esse assunto, Vitor, e o Zé, o Augusto e o Fiuza já resumiram muito bem essa celeuma toda aí em torno do Aécio, mas apenas para finalizar o que eles falaram, é que está sendo muito interessante, Vitor, agora os liberais de ocasião aí, que tanto estão defendendo a obrigatoriedade da vacina e que resolveram dar as mãos aí à esquerda infantil, à oposição infantil e imatura que nós temos no Brasil hoje, eles agora vão ter que dar a mão ao Aécio Neves. E isso vai ser muito interessante ver João Dória, Amoedo, os liberais todos aí de ocasião que querem forçar a vacina no cidadão brasileiro, agora de mãos dadas com Aécio Neves.